quais são os principais efeitos adversos do uso e abuso de corticoides? Solta a vinheta. Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus. Hoje eu estou aqui recebendo o Dr. Daniel Zanchetti, meu colega reumatologista. Terceiro vídeo da série, eu fiz 2, vai ser o 3, terceiro vídeo da série. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa dúvida que é bastante frequente, né? Assim, em relação aos corticoides. A gente sabe que são remédios bastante usados, principalmente para tratar quadros de dor, né, Daniel? Principalmente dor inflamatória. E são remédios que a gente se preocupa principalmente quando o paciente usa o abuso, doses muito altas por período muito prolongado. Queria que tu comentasse o que tu acaba vendo de efeitos adversos nesses pacientes, assim, quais são os riscos de um paciente usar corticoide por conta própria, em dose elevada por muito tempo. Maravilha, Matheus. Essa é uma dúvida frequente e agradecemos a pergunta do nosso internauta. Né? Por quê? O reumatologista em si, ele gosta do corticoide, mas ele usa o corticoide com determinada parcimônia. É uma medicação que ele tem um efeito rápido, tanto analgésico quanto anti-inflamatório, quando bem prescrito, bem orientado e por um curto período de tempo. Tá? Então ele pode ser usado, desde que tenha acompanhamento. E como nós falamos nos outros vídeos, quem não assistiu pode vê-los, né? O corticoide, quando usado por mais de 3 meses, aumenta o risco de enfraquecimento do osso, podendo levar à osteoporose. Né? A gente falou sobre a vitamina D, as causas, o abuso do excesso da vitamina D, e agora falaremos também sobre o excesso do uso do corticoide, né? O uso indiscriminado, aquela pessoa que faz uso por conta própria, sem um acompanhamento. O corticoide, ele pode aumentar a pressão arterial, então o paciente hipertenso ele pode desregular a pressão arterial, ele pode aumentar a glicose sanguínea, então o paciente que tem diabetes ou pré-diabetes, se ele for pré-diabético, ele pode se tornar diabético só pelo uso continuado do corticoide. Se ele é diabético, ele pode ter uma piora dos seus níveis glicêmicos e, porventura, até entrar no estado de coma hiperosmolar, além do enfraquecimento do osso, da catarata precoce, né? Os pacientes que têm glaucoma podem aumentar a pressão intraocular, então ele tem uma série de prejuízos, sem falar que ele pode também levar a hemorragias digestivas, que seriam pioras ou exacerbações da gastrite, ocasionando úlceras, né, e levando a sangramentos gastrointestinais. Outra dúvida, né, Daniel, que o pessoal pergunta, a gente fala corticoide de uma maneira genérica, mas existem vários, né? Prednisona, prednisolona. Quais são assim os principais que o pessoal tem que ter cuidado assim no dia a dia? Então, às vezes o pessoal acaba só lembrando, né, da famosa, da boa e velha a prednisona, mas existem os corticoides injetáveis que o pessoal acaba prescrevendo ou fazendo uso, porque ele é de uso não controlado. Tu pode chegar na farmácia e solicitar, tá? Isso não é uma dica, por favor, consulte o seu médico. O beta-30, diprospan, né, a metilprednisona. Então, esses corticoides são facilmente encontrados nas farmácias de uso intramuscular. Eles causam, né, dão um grande alívio para os pacientes, especialmente para questão de dores, né, dores às vezes até de origem muscular, mas ele é mais usado para tratamento de dor de origem articular, mas eles têm um uso indiscriminado bastante grande. Então a gente acaba percebendo o uso continuado dessas medicações e que, porventura, as pessoas acabam não se dando conta, né, do malefício que estão trazendo para suas vidas. E um último questionamento, né, Daniel, que às vezes os pacientes, algumas pessoas, né, usam por muito tempo e aí no momento que tentam parar se sentem mal, né? Eu queria que tu comentasse por que isso aí ocorre e o que a gente faz nesse tipo de situação. Maravilha. Os pacientes que usam por um período bastante prolongado, a partir de meses de uso da medicação, né, em doses acima de 5, 10 miligramas dia, acabam suprimindo
a nossa adrenal, que são duas glândulas que ficam localizados acima dos nossos rins e que fazem essa regulação do hormônio, né, principalmente do cortisol. Então acaba sendo bloqueada a liberação hormonal e esses pacientes, a hora que vão retirar ou que fazem a suspensão abrupta de uma hora para outra, eles retiram, param de fazer uso da medicação, eles podem ficar sob a glândula não assume, né? A glândula está desligada, vamos exatamente, dizer assim. ela não ou quando ela é submetida a um grande estresse, por exemplo, uma infecção e o paciente vem em uso do corticoide, às vezes é necessário aumentar a dose, né? Então tu tens uma supressão do teu eixo e o paciente acaba tendo uma dificuldade, fica mais cansado, o paciente pode ficar mais tonto, o paciente pode se queixar de piora das dores que ele tinha, que porventura antes era tratado com o corticoide. Pura e simplesmente porque ele suspendeu uma medicação ou se ele teve uma necessidade maior, né, de uso, por exemplo, se ele teve uma infecção e aí poderia ser o próprio Covid, uma dengue ou uma simples pneumonia. Isso aí. Então, pessoal, para esse vídeo, como vocês viram, um assunto bem importante, principalmente por causa da automedicação, como o Daniel falou, né? E também pelos riscos potenciais, né, Daniel? E pela dificuldade de tirar, às vezes, que o médico tem de um paciente que está usando por longo prazo. Tá certo? Para esse vídeo, então, era isso. Espero que vocês tenham gostado da informação. Quem gostou pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, mandar suas dúvidas que a gente está disposto a responder. Um abraço e até a próxima!